Boa tarde, aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Que Deus nessa tarde mais uma vez esteja com a sua mão erguida, estendida ao nosso favor. Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Ele é o nosso Pai que está no céu. Santificado é o seu nome, que venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Amém? Então nesta tarde, que possamos receber de Deus. Quando a gente recebe de Deus, a gente consegue, irmão. Quando você recebe uma palavra, que ela vem de encontro a você, o seu coração se alegra. Mas não deixe o inimigo colocar revolta no seu coração. Muitas vezes você está ouvindo uma palavra e o inimigo não quer que você termine de ouvi-la e faz qualquer coisa acontecer para você deixar de ouvir. Muitas vezes a mensagem pode até chegar no seu canal, mas você nem se importa de abrir. Por quê? Porque o inimigo está te desmotivando a você não ouvir a verdade e não ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra diz o seguinte: a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que a nossa fé aumenta? Quando a gente escuta algo que nos edifica. Quando você escuta algo que vai edificar a sua fé, você está ouvindo algo que está gerando fé em você. Então é por isso que a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nessa tarde que você possa ouvir e você possa guardar aquilo que vai lhe edificar, certo? Que você possa também passar para alguém. Se edificou você, eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu não gosto de falar de luta, eu não gosto de falar de coisas que traz tristeza e angústia na nossa vida. Nós temos de falar de algo que vem edificar a nossa vida, certo? Nós temos que ver que a Bíblia conta o que o povo passou, mas no final conta o que o povo está vivendo, não é verdade? Tudo que os discípulos, que os homens, profetas, anciões, sacerdotes, levitas passou, mas na frente está contando a vitória que eles tiveram. Entendeu? Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que Êxodo, versículo 17, capítulo 18, versículo 8, diz o seguinte: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque o atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homem para sair e lutar contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e U subiram até o topo de uma coluna que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e U encontraram a pedra para que Moisés se sentasse, e em um de cada lado mantiveram as mãos dele erguida. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia em voz alta para Josué: apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar ali e chamou de Javé Nissi, e disse: uma nação foi erguida perante o trono do Senhor. De geração em geração, o Senhor guerreará contra os amalequitas. Viu aqui? Mãos levantadas, vitória. Mãos levantadas, vitória. Quando nós levantamos as mãos, nós temos vitória. Moisés disse para Josué ir lutar contra os amalequitas. Mas enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué ganhava a batalha. Quando as mãos de Moisés cansavam, que ele baixava, os amalequitas tinham vantagem. Então, os sacerdotes, Arão e U,
Colocaram Moisés sentado e um de um lado, outro do outro, mantiveram as mãos deles assim, ó, na posição. E ali, ao pôr do sol, Deus deu vitória para Moisés, Josué e todos os guerreiros que ali estavam. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que estar de mãos levantadas, minha irmã. Hoje Deus me deu uma visão. Sabe qual foi a visão que Deus me deu? Deus me deu uma visão que quando um soldado vai para a guerra, tem hora que o soldado tem que rastejar no chão, na lama. Ele está ali disposto a vencer. Ele não está ali para voltar para casa fracassado e derrotado. Mesmo que aconteça algum destroço, mas ele está ali, ó, firme. Ele se rasteja com a mão, uma mão na arma. Ele não solta a sua arma. Mas ele está ali se arrastando no chão assim, ó. Sujo de lama. Entendeu, irmãos? É a vitória do crente, é quando ele se rasteja, quando ele chora, quando ele luta, quando ele não desiste, irmãos. Nós temos que perseverar nas nossas orações, porque um coração contrito não resistirá a Deus. Irmãos, nós precisamos ser um soldado em Cristo, de valor, de honrar o nome do Senhor Jesus. Você veja o filme, por exemplo, como passa as reportagens das guerras. As guerras do Vietnã, os homens que saíram de casa para defender seu país, eles estavam ali, ó, jogados. Quando o seu comandante, o sargento, o tenente, mandava que eles avançassem, muitos tinham que se rastear no chão, que era para os inimigos não perceber. Então nós temos esse momento de rastrear no chão, de nos arrastar no chão, de nos esfregar nosso focinho na lama, para quando nós se levantar como homens e mulheres de Deus, guerreiros e vencedores, ok? Mas tem hora que você tem que se levantar e posicionar como Moisés se posicionou, com as mãos levantadas, determinando, declarando que a vitória é tua. Eu profetizei naquele local, como eu disse ontem, e Deus fechou a boca do inimigo. Deus secou a fonte do adversário. E eu estava me lembrando hoje, aqui onde eu estou, eu teria que trocar minha habilitação. Então, eu só tinha uma oportunidade. Eu só tinha uma oportunidade de passar naquele teste. Como eu já era habilitada, eu tinha que fazer o teste, um percurso com aquele condutor, certo? Além de não falar a língua do país corretamente, mas eu sei me desembaraçar, resolver alguma coisa ou não sei. Mas ali eu tinha que fazer aquele teste, certo? E a complicação para mim seria o tal do francês. Mas eu tinha que passar em frente àquele local uma vez por semana. Uma vez ou duas por semana eu tinha que passar ali naquele trajeto e era bem de frente ao local onde se fazia a mudança das habilitações. E eu passava ali em frente e eu declarava, eu vou sair daí com minha habilitação. Eu declaro que eu vou sair daí com a minha habilitação nova. Eu declaro que eu vou passar nesse teste. Eu declaro que o Senhor vai colocar um condutor que vai entender, que vai compreender e que vai ser um anjo do Senhor. E ali, irmão, durante mais ou menos uns 3 meses, eu passava em frente àquele estabelecimento e eu levantava as mãos e me virava. Eu declaro em nome de Jesus que eu irei sair daí com minha habilitação. Eu declaro que eu vou conseguir passar nesse teste. Então, irmão, quando chegou o dia de eu ir lá fazer meu teste, aquele condutor chegou para mim e falou tal, deu ali as instruções e eu disse a ele assim, moço, quando for para virar à direita ou à esquerda, o senhor sinalize com a mão, por favor. Porque eu compreendo... Não foi assim que eu falei, me desculpe. Eu falei que ele falasse devagar, né? Porque eles falam muito rápido. Quando eles falam muito rápido, você não entende nada que ele está falando, os suíços. Entendeu? Eu falei para ele, por favor, fale calmo, fale devagar. Então aquele condutor disse para mim, a senhora não se preocupe, eu vou estar assinalando com a mão quando for direita e quando for esquerda. Diga se a oração faz ou não faz. Diga se a oração move ou se a oração não move. Diga se a oração move ou não se move montanha de um lado para outro.
Então, o que é que eu fiz antes de eu ir lá fazer o teste? Eu passei lá durante 3 meses, profetizando que eu sairia dali com a minha vitória. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você que não é impossível para Deus. Moisés subiu na colina. Josué estava lá embaixo lutando contra o exército dos amalequitas. Mas Moisés estava ali na posição, declarando, determinando: nós iremos vencer. Você sairá, Josué, com a vitória. Nós ganharemos a batalha contra esses amalequitas. Esses amalequitas não vai mais me ameaçar, nem mais me invadir a minha privacidade. Você quer bênção nessa tarde? Eu quero perguntar uma coisa para você. Você quer vitória nessa tarde? Você precisa se levantar. Você precisa crer. Você precisa tomar posição e determinar em favor daquilo que você quer, daquilo que você busca em Deus, porque não há nada impossível para Deus. Deus disse a Moisés: escreva em um rolo como lembrança, permaneça, leia em alta voz para Josué, para que ninguém se esqueça do que eu fiz no dia de hoje. Deus manda te dizer: escreva no papel o dia de hoje, a hora de hoje, que Deus até o dia que o Senhor te dará essa bênção, até o pôr do sol, o Senhor está entregando nas suas mãos aquilo que te pertence. Mas se levante suas mãos, proteja, determine, declare, ordene que a vitória é tua em nome de Jesus. Irmão, eu já tive várias vitórias, levantando as minhas mãos, declarando, determinando que eu teria bênção naquele lugar, que aquele lugar, as portas seriam abertas para mim, que eu sairia com minha habilitação. E hoje eu tenho a minha habilitação, fiz o percurso de 30, 40 minutos. Foi uma benção aquele percurso, sair dali com minha habilitação, porque Deus é justo e Deus é fiel. Hoje eu tenho uma habilitação internacional, que ela não tem validade, ela dura para sempre, a não ser que eu faça que eu cometa alguma coisa grave, aí eu posso perder. Mas foi Deus que me deu. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem feito coisas grandes, coisas tremendas na minha vida, porque eu tenho acreditado, eu tenho crido, eu tenho profetizado, eu tenho declarado. Só existe crente derrotado quando ele quer ser derrotado. Só existe crente fraco quando ele quer ser fraco. Só existe crente covarde quando ele quer ser covarde. Mas nessa tarde, deixa eu te dizer uma coisa: pare de murmurar, pare de ter medo das coisas. Sabe por quê? O medo sem ousadia não existe. Conquistas espirituais, esse inimigo atua paralisando a vítima, fazendo a incapaz de ousar e fazer coisas novas, criar novos hábitos. Dessa forma, a pessoa paralisada pelo medo sempre permanece nos mesmos hábitos ruins, prejudiciais, totalmente distante de Deus, de sua vontade. O medo paralisa você, o medo paralisa as pessoas, elas não avançaram, elas permanecem aqueles mesmos hábitos, de hábito de não avançar. Tem pessoas que tem uma habilitação, mas não dirige porque tem medo. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, você tem que sair dessa caverna, você tem que avançar, você tem que profetizar. Eu vou sair hoje na força do Senhor Deus e vou tomar posse do que é meu. Eu não aceito o inimigo me roubar, eu não aceito o inimigo me paralisar. O inimigo, ele paralisa as suas vítimas, fazendo elas incapazes de ousar as coisas novas. O inimigo é sujo, é perverso, ele coloca medo nas pessoas. Tem pessoas que têm medo de passar numa ponte, tem pessoas que têm medo de entrar no elevador. Se liberte disso, essas tranqueiras, esses demônios só rasteiros que quer fazer de você, que quer montar em você e carregar você para a lama. Se levante como soldado. Se você sair de casa, eu vou sair na força do Senhor Deus e vou tomar posse do que é meu, da minha vitória nessa tarde. Moisés, ele decretou a Josué que ele fosse, ordenou lutar contra o exército dos Amaleque. Ele foi, ele não teve medo, ele não se acovardou, mas ele foi porque ele sabia que a mão de Deus estava com ele, a mão do Senhor está conosco, ele vai conosco onde for necessário. Como Moisés levantou as mãos para que Josué e aquele exército ganhasse, levante as suas mãos em prol da sua família, em prol da sua casa, em prol da sua saúde, em prol do seu emprego, em prol da vitória que você quer. Onde é que você quer trabalhar? Vá lá na empresa, toque, bota as mãos de frente e profetize: eu vou entrar, vou trabalhar nesse estabelecimento. Você quer que carro? Entre na agência, coloque sua mão no carro e profetize que você vai sair de lá com sua bênção. O que é que está seu empancado? Derreturou o Senhor da raça nabassai. O Senhor vai desatar esse nó e vai entregar sua vitória nessa tarde, porque a vitória é para aqueles que lutam, para aqueles que buscam, para aqueles que correm atrás. Não seja medroso, não seja covarde, seja um valente
valente soldado de Cristo Jesus. Se levante nessa tarde, se posicione e tome posse da sua vitória, porque o Senhor é um Deus justo e é um Deus fiel. Pai, abençoa nessa tarde. Entrega a vitória desta irmã, entrega a vitória desse irmão, desse pai de família, libertando o seu filho, libertando a sua filha, libertando mulheres, libertando homens, transformando famílias que estão sendo arrastadas, devoradas, destruídas por esse devorador de famílias. Senhor, rapasso, defaço e deixanamai. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão tristes, desabrigadas, pessoas que estão sem apoio, sem amparo. Mas nessa tarde, Deus, eu peço, chega o seu amparo, chega a sua ajuda, abençoa esse povo. Eu levanto minhas mãos para declarar que a partir de hoje o seu lar está restaurado, restituído. Você terá de volta o que é teu. Assim como Deus apagou o nome dos amalequitas debaixo do céu, Deus vai apagar o nome dos seus inimigos do seu caminho, e Deus vai tirar os seus inimigos do seu caminho. O Senhor disse a Moisés: eu vou tirar os amalequitas, eu vou apagar o nome de debaixo do céu. E Moisés chamou aquele lugar Javé Nissi. Javé Nissi vai pelejar por você. Javé Nissi vai apagar o nome dos seus inimigos do seu caminho. Javé Nissi vai fazer com que os inimigos calem-se diante de ti, e você vai atravessar para o outro lado, cantando e dizendo que só o Senhor é Deus. Deus te abençoe. Levante suas mãos e profetize o que você necessita nessa tarde, e Deus entregará nas suas mãos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.